tudo bem? Eu, professora Elaine Mascarenhas, hoje vim aqui contar uma história. Era uma vez um homem que passava os dias a fazer asneiras e a dizer tolices. Por ele ser assim, tão asneirento e trapalhão, as pessoas chamavam-lhe de Pedro Malassarte. Todo mundo sabe as histórias dele, mas não tem quem não goste de ouvi-las, mesmo que seja pela 100ª vez. Pedro Malassarte é um belo exemplo de esperteza, inteligência e criatividade. Vive mentindo e enganando as outras pessoas em proveito próprio, mas nunca se sente culpado ou se arrepende. Suas aventuras são sempre as mais divertidas. É impossível não amá-lo. Hoje iremos mergulhar no mundo das artimanhas de Pedro Malassarte. Preparem-se para dar boas risadas com as armações desse caipira sábio, famoso, malandro e ao mesmo tempo ingênuo. Com esse espertalhão, a confusão para todo lado. Ele sempre prega peças por aí. Venha comigo conhecer qual será a aventura de hoje. Antes de contar essa história, eu quero saber se vocês vão descobrir, enquanto eu contar a história, alguns detalhes. Por que Pedro precisou sair de casa bem cedo? Qual ideia ele teve para resolver o problema que tinha com o dono da pensão? Por qual motivo Pedro trocou a sua única nota de dinheiro por moedas de vintém? Qual era o plano de Pedro? E esse plano, hein? Deu certo? Vem conhecer a história para descobrir. Era uma vez, não era um, não eram dois, não eram três. Era uma vez, e a historinha agora começou de vez. Que dava dinheiro. Vendo-se apertado com a falta de dinheiro e não querendo ter arenga com o dono da pensão, Malassarte saiu naquela manhã bem cedo para ganhar a vida. Arranjou com o vendedor de mel de Jataí um bocado de cera. Trocou na mercearia de seu Joaquim a única nota de dinheiro que lhe sobrara por algumas moedas de vintém e caiu na estrada. Caminhou por obra de uma légua ou mais, quando avistou uma árvore na beira da estrada. Chegando ao pé da árvore, parou e pôs-se a pregar os vinténs à folhagem com a cera que arranjara. Não demorou muito.
deu de aparecer na estrada um boiadeiro que vinha tocando uns boizinhos para vender na vila. E como já ia levantando um solão esparramado, a cera ia derretendo e fazendo cair as moedas. Malassarte, fazendo festa, as apanhava. O boiadeiro acercou-se curioso e perguntou-lhe o que fazia. E Malassartes explicou: ora, esta árvore é deveras encantada, patrão. As suas frutas são moedas legítimas. Estou colhendo todas, porque vou me bandear para outra terra. Estou pensando em levar a árvore, apesar de todo o trabalho que vai me dar. Não me diga isto, sou, falou o boiadeiro. É o que lhe digo, patrão. Diacho, isso vai lhe dar um trabalhão. E o boiadeiro propôs a compra da árvore encantada. Malassarte, depois de muitas negaças, fechou o negócio, trocando a árvore encantada pelos boizinhos. Em seguida, bateu o pé na estrada e vendeu-os na vila por um bom preço. O boiadeiro mandou alguns de seus peões retirarem com todo cuidado a árvore encantada e a replantou no pomar do seu sítio. Daqueles anos até hoje está esperando ela dar moedas de vintém. Era uma vez, não era um, não eram dois, não eram três. Era uma vez, e a historinha agora terminou de vez. Como vocês perceberam, essa história se passa num campo, com pessoas moradoras afastadas da cidade. Elas convivem com a natureza, com plantas, com animais. Agora, iremos conversar um pouco sobre as expressões que vocês ouviram nessa história. Vendo-se apertado com a falta de dinheiro e não querendo ter arenga com o dono da pensão, Malassarte saiu naquela manhã bem cedo para ganhar a vida. Não querendo ter arenga quer dizer que o Pedro não queria ter uma conversa desagradável com o dono da pensão, ou seja, não queria discutir, já que estava sem dinheiro para pagar suas dívidas. Caminhou por obra de 1 légua ou mais, quando avistou uma árvore na beira da estrada. A expressão caminhou por obra de 1 légua significa que Pedro andou durante um longo trajeto. A palavra légua antigamente era muito utilizada como medida itinerária, podendo ser légua de 4 quilômetros, légua marítima ou légua terrestre. Não demorou muito. Deu de aparecer na estrada um boiadeiro que vinha tocando uns boizinhos para vender na vila. Será que nessa expressão tocando uns boizinhos está se referindo a um instrumento musical? Não, meus amores. Tocando nesse contexto se refere ao trabalho do boiadeiro. Ele precisava manejar, ou seja, conduzir os bois no percurso que estavam fazendo, cuidando para não perder nenhum boi pelo caminho.
E como já ia levantando um solão esparramado, a cera ia derretendo e fazendo cair as moedas. Levantando um solão esparramado, mostra que o sol está se levantando no céu, esparramando pelo céu inteiro. Está muito quente, é um sol abrasador, um grande calor. Esta árvore é deveras encantada, patrão. As suas frutas são moedas legítimas. A palavra deveras é utilizada para dar ênfase, para destacar, realçar aquilo que se fala. Ou seja, está intensificando. É deveras encantada, é muito encantada, é como se fosse mágica. Esta árvore é deveras encantada, patrão. As suas frutas são moedas legítimas. Moedas legítimas quer dizer que são moedas verdadeiras, moedas reais. Nessa mesma frase, nós ainda temos uma outra expressão que podemos pensar também sobre ela. Esta árvore é deveras encantada, patrão. As suas frutas são moedas legítimas. Estou colhendo todas, porque vou me bandear para outra terra e estou pensando em levar a árvore, apesar de todo o trabalho que vai me dar. Esse trecho iluminado quer dizer que Pedro foi para outro lugar, mudou-se de terra, foi para outra região, um outro local. E o boiadeiro propôs comprar a árvore encantada. Malassarte, depois de muitas negaças, fechou o negócio, trocando a árvore pelos boizinhos e em seguida bateu o pé na estrada, vendendo-os na vila por um bom preço. A expressão depois de muitas negaças quer dizer que Pedro foi negociando, falando ilusões para o boiadeiro, seduzindo, enganando, que era uma árvore e tanto. E até que o boiadeiro trocou os seus boizinhos pela árvore encantada. Nessa mesma frase, temos um outro trecho que também podemos pensar um pouquinho sobre ele. Observem. E o boiadeiro propôs comprar a árvore encantada. Malassarte, depois de muitas negaças, fechou o negócio, trocando a árvore encantada pelos boizinhos. Em seguida, bateu pé na estrada, vendendo-os na vila por um bom preço. Bater o pé na estrada significa que Pedro partiu, foi embora pela estrada em direção à vila. Você saberia me responder por que as moedas que ele grudou nas folhas da árvore com cera caíram como frutas? Vou ficar curiosa para saber se você descobriu essa resposta. Ai, pessoal, eu amei contar essa história para vocês. E esse Pedro, hein, gente? Nossa, ele gostava de enganar os poderosos com a sua astúcia. Pois é, mas na caminhada do Pedro, ele teve muitas oportunidades para salvar pessoas e usar sua esperteza nem sempre bem comportada, não é? Pois é, hoje então vou deixar um beijo grande para vocês e a gente se vê numa próxima.